Muito boa noite. Hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023. Hoje temos uma companhia pequenina. Temos um pequeno grilinho aqui voando no meio da gente aqui. Entendeu? E o cara é terrível da gente pegar. Né? Bom, hoje, minha gente, vamos falar sobre saúde mental, tá? Tema que você pode dizer assim, não tenho nada que ver com isso. Sinto muito te informar, mas todo mundo tem tudo que ver com isso, tá? E a gente precisa aprender um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre saúde mental. Por quê? Porque é um mal do nosso tempo, tá bom? Certo? Chama-se mal do nosso tempo, saúde mental. Então, vou dar o nosso costumeiro minutinho para vocês poderem pegar o papel e caneta de vocês, para poderem entender o contexto do que a gente vai conversar. Se prepara aí, né? Se prepara porque sabe que tem conversa e de vez em quando tem uma paulada no meio do caminho. E infelizmente eu dou a paulada sem pena, viu, gente, tá? E dou mesmo, tá bom? Digamos que é um traço da minha personalidade, tá? Espero que vocês estejam preparados. Vamos lá. Vamos ao princípio, tá bom? Se nós formos entender saúde mental, os aspectos que envolvem saúde mental, os aspectos que envolvem perda de consciência, tá? Num primeiro momento, na nossa antiguidade histórica, isso é associado a duas coisas que têm significados bem distintos, bem díspares, tá? E a gente precisa começar a entender. Então, o primeiro desses significados é assim: pessoa que tem distúrbios de comportamento ou tem epilepsia, a culpa não é dela, a culpa é do demônio. Tá? Parece brincadeira, mas é assim mesmo. A colocação, ela é feita exatamente assim, tá? Tem um grande mal que está aí dentro de você e esse grande mal precisa ser expurgado, tá? Do ponto de vista clínico, eu não poderia dizer para vocês que essa é uma das coisas que eu acredito muito profundamente, não na essência, né, do que seja demônio, mesmo porque o termo demônio é uma corruptela, é um engano, né? O demon, né, é na verdade um termo hebraico que significa o quanto você, né, que você é o seu sabotador, tá? Que é você que está contra você mesmo, tá? Então eu entendo que muitas vezes a gente muda a nossa manifestação de personalidade, porque, como eu digo para vocês costumeiramente, a gente vai lá e tira o demônio, abre a gaveta e bota o demônio para fora da gaveta, né? Aí você surta, aí você muda de comportamento, aí você extrapola, né, nas atitudes que você gostaria de tomar. Você perde a noção de limite, tá? E, infelizmente, é uma das manifestações da vida. Então, quando eu leio, né, os diversos textos bíblicos das diversas religiões, né, eu entendo que é uma bela visão. Eu não critico, não, tá? Certo? Mas, clinicamente, a gente não pode dizer isso, tá? Mas epilepsia, né, entrou para a história da medicina, literalmente, como sendo um distúrbio associado ao demônio, tá? Doença sagrada, doença, né, que vem de um mal espiritual, tá bom? Então, por que eu não sou contra? Porque acho que a maior parte do que eu faço na minha vida, né, na minha vida enquanto terapeuta, enquanto acupunturista, enquanto hipnoterapeuta, enquanto psicanalista clínico, é trabalhar justamente com essas manifestações, né, com os distúrbios do espírito, tá? Então eu não discordo, né? E já posso dizer para vocês
que a maioria dos distúrbios do espírito que eu vejo são distúrbios comportamentais, tá? Comportamentais do tipo assim, vamos pegar só a primeira porta assim, comporta, né? São comportas que você abre na sua vida e que você precisa aprender a fechar, tá? Primeira delas, pare de reclamar. Pare de reclamar. É isso mesmo que você ouviu. Pare de reclamar. Segunda comporta que você precisa fechar na sua vida. Pare de procurar um culpado. Pare de procurar um culpado. Tá bom? Para de ficar distribuindo a culpa do que acontece com você para os outros. Feche essa comporta. Terceira comporta, né? Pare de desejar aquilo que não é seu. Para de olhar para a vida dos outros, né? E achar que as pessoas, que você merece mais do que elas e que elas não merecem aquilo e você quer o que as outras pessoas têm. Para com isso. Tá? Outra comporta que as pessoas precisam fechar, elas precisam parar de praguejar sistematicamente. Tem gente que pragueja o dia todo e nem percebe. Tudo reclama, tudo fala mal, tudo é ruim, tudo é desagradável, tudo é chato, tudo é cansativo, os lugares são ruins, é tudo ruim. Tá? Isso chama praguejar. Fecha essa comporta. Tá? Quinta comporta que a gente pode fechar aí para você. Mude o seu humor. Tá? Certo? Mau humor atrai mau humor. Legal? Tá? Distúrbio de comportamento agrega distúrbio de comportamento. Raiva atrai raiva. Comportamento vingativo e assim sistematicamente. Tá? Comportas que a gente tem que fechar na vida. Por quê? Porque quando eu boto um canal aqui no ar, quando eu boto a minha carinha aqui, legal, literalmente eu estou dizendo para vocês assim, né? Vocês precisam fazer o melhor esforço da vida de vocês para começar a celebrar a vida. É isso mesmo, comece a celebrar a vida, comece a perceber o que é bom, comece a agradecer o que é bom, tá? Então, pelo viés espiritual, né, o viés mais antigo da saúde mental, certo? Exatamente isso que era feito. Ciclos de oração, ciclos de desobsessão, né? Curas xamânicas e assim nós vamos, tá? Para o quê? Para afastar o espírito ruim daquela pessoa. Então, temos o viés espiritual. Tá? E aí nós temos um segundo viés. Tá? Certo? A doença mental encarada como um problema que vem das suas características físicas, tá? Somadas ao seu estado psicológico, as manifestações do seu estado psicológico. Por que colocar as características físicas no meio do caminho se a gente está falando de doença mental e então é a doença da mente? Por quê? Porque nós, enquanto nós conversamos, enquanto nós andamos, a nossa postura, né? A nossa proximidade das outras pessoas ou de determinadas situações, tá? E quando eu digo determinadas situações, eu coloco para vocês com muita clareza, principalmente grandes datas religiosas ou comerciais, os grandes dias de reuniões de família são o estupim para diversas manifestações e para de distúrbios mentais, de grandes descontroles, tá? Então, eu coloco os dois aspectos, um aspecto espiritual e um aspecto comportamental social, tá? O que acontece? A gente precisa entender, né, o que é saúde mental. Saúde mental, hoje, dentro da visão, né, da Organização Mundial de Saúde, é uma das partes da nossa saúde. Tá? A nossa saúde tem que ser físico, mental, social. Tá? Então, se ela tem que ser, né, biológica, física, né, mental, social, entra no meio, e é um estado de bem-estar, tá? Quando eu coloco esse social, eu preciso começar a olhar o grupo social aonde eu me insiro
e preciso começar a entender se o meu desvio mental, se o meu desvio comportamental, se o meu problema de saúde mental não está no meio em que eu vivo. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês. Ah, por que abordar esse tema, tá? Então eu vou explicar no começo da live por quê. Porque enquanto humanidade, não é enquanto sociedade não, isso aí não é Brasil, isso é mundo, tá? Somados os cálculos da nossa bem recente pandemia de Covid, tá? Doenças mentais não são nem doenças mentais, né? Distúrbios de saúde mental são algumas das patologias que mais crescem no mundo, tá? Crescem a ponto de fazerem parte das campanhas dos maiores, não estou dizendo de alguns, estou dizendo dos maiores esportes do mundo, tá? Os grandes esportes que têm repercussão televisiva, anúncio, mídia inserida, muita grana que rola em bastidor, tá? Basquete americano, futebol americano, beisebol, golfe, tá? Sistematicamente estão destinando parte dos seus recursos para tratamento de doenças mentais, tá? Ou de comportamentos, né, de distúrbios mentais, tá? Por quê? Tem uma parte que é comportamental e uma parte que é patológica, tá? Alguns são difíceis da gente entender, tá? Certo? Aonde está o limiar entre o patológico e o comportamental? Fica difícil de você distinguir, né? Mas quando você começa a colocar isso em contexto, fica absurdamente mais fácil de você entender o processo. Então vamos tentar explicar o processo aí, tá? É um fenômeno mundial. Por quê? Porque o mundo mudou. Você precisa entender isso aí. O mundo mudou, tá bom? Quando eu estava lá nos anos 70, tá bom? A gente sempre, todas as famílias, né, tinham um medo de uma terceira guerra mundial, né? Certo? Época da Guerra Fria, né? Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se provocando diária e sistematicamente, né? Eu aponto a minha arma para você, você aponta a sua arma para mim e vamos descobrir qual de nós dois vai apertar o botão primeiro para acabar com o mundo, tá? Certo? Então, esse era o grande medo, o grande temor, né? Que vinha acompanhado das crises do petróleo. Então, uma insegurança, se o teu pai vai continuar tendo emprego, porque o país está em crise, o país está em crise, o país está em crise, né? Hoje a gente entende que o mundo nunca saiu e acredito eu que jamais sairá de crises. Por quê? Porque o ser humano não pensa em bem-estar comum, compartilhado, acessível para todas as pessoas, entendendo que todo mundo precisa de um trabalho, de um meio de sustento, né? Mas todo mundo precisa comer, todo mundo precisa conseguir descansar, todo mundo precisa de amor, companhia e lazer, tá? Infelizmente, os grandes investidores, quem detém a maior parte do dinheiro do mundo, continuam investindo em países, né? Ou em mercados onde um novo tipo de escravidão, vamos colocar assim, é lícito, tá? Países onde a população é tão carente, né? E você força as jornadas excessivas de trabalho com quase nenhuma recompensa financeira, então você vai escravizando a população, tá? Certo? Nós continuamos vivendo assim. Século XXI era da tecnologia, sim, mas nós continuamos dando o menor valor possível para o maior capital deste planeta, que é capital humano, né? A gente investe em maquinário, né? Vocês investem em iPhones, multifones, né? Laptops, carros.
automação, inteligência artificial, mas a gente custa caro, então a gente investe pouco em gente, mas em coisas que a gente poderia adquirir. Então o ter é muito mais importante nessa disputa de mercados do que o ser, tá? Mas na hora que você tem que conviver, a gente convive com seres. E quando eu falo com seres, eu abarco nessa conta as pessoas que rejeitam as outras pessoas e querem viver só cercadas dos seus pets, tá? E aí a gente está transformando os nossos pets também em seres patologicamente comprometidos, tá? Que tem problemas de coluna, tem estresse, tem câncer, tem depressão. Então o que acontece? Estamos dividindo as nossas mazelas, as nossas doenças, a nossa incapacidade de lidar com conflitos ou de buscar formas melhores de conviver, estamos distribuindo também para os nossos pets, tá? Se te chocou, problema teu. É a melhor resposta que eu posso te dar. Se te chocou, se você não gostou, problema seu. Por quê? A gente precisa entender que enquanto seres pensantes, tá bom? Certo? Ou seja, seres que deveriam ter alguma consciência, nós vivemos, tá? Rodeados de outros seres que também têm consciência em níveis diferentes, mas tem. Os animais têm o seu nível de consciência, as nossas plantas têm o seu nível de consciência, tá? Os nossos insetos têm o seu nível de consciência, bactérias, fungos, tá? Vírus, tá? Leveduras têm o seu nível de consciência. Ah, não acredito nisso. Ah, não acredita nisso? Você acha que 6, 8 meses de pandemia, tá? Era capaz de limpar, algumas regiões marítimas do país, do mundo, para fazer com que tartarugas voltassem ao seu habitat natural, baleias voltassem ao seu habitat natural, tubarões voltassem ao seu habitat natural, que uma grande parte da estrutura de biodiversidade do mar se recompusesse num período tão curto. Você chama isso do quê? Ah, é milagre de Deus. Pode ser, também concordo com essa visão. Desde que a gente entenda que o milagre de Deus criou uma coisinha chamada natureza. E a natureza tem o seu poder de reação, como nós também temos. E aí começa a nossa conversa, tá? De uma forma mais profunda, tá? Então, como eu dizia para vocês, os grandes esportes do mundo incessantemente estão conversando sobre necessidade da gente repensar saúde mental. Por que isso? Porque eles gostam muito das pessoas. Não, pensamento errado. Porque eles têm uma preocupação social muito grande. Podem até ter, mas essa não é a resposta. Porque eles estão preocupados especificamente com os próprios bolsos. Essa é a resposta, tá? Porque quando eu tenho um atleta que ganha 30, 40, 50 milhões de dólares por ano, tá? Só para jogar, E fora as campanhas publicitárias que ele faz, fora a projeção dele na mídia, E quando um cara desse não joga, não pode jogar porque está deprimido, porque está com pensamento suicida, está doendo no meu bolso, que ele não está aparecendo, tá? O meu time não está vendendo camisa com o nome dele, não está. Porque ele está deprimido, ele está sumindo. Legal? Então, doeu no meu bolso. Doeu no meu bolso, vamos começar a conversar, tá? E aí, certo? Essa é a decorrência de uma manifestação que houve, na época de se cortar gastos de todas as empresas do mundo,
Então, final dos anos 90, 80, começo dos anos 90, o mundo passou por uma transformação dentro das estruturas empresariais. Tá? Acabaram aqueles benefícios gigantescos que as empresas davam, carro, casa, combustível, né? Almoço, plano de saúde, né? Bancava despesas de viagem, né? Isso era implícito em empresas de vendas, de divulgação e assim por diante. Isso encolheu, tá? Encolheu e agora eu preciso da mesma produtividade ou de uma produtividade maior com menos gente trabalhando, tá bom? E aí eu começo a descobrir que quanto mais insatisfeitas estão as pessoas, quanto mais tristes, e como consequência, tá? Mais doentes, mais deprimidas, menos produtivas, menos capazes de trabalhar, mais afastamento, menor produtividade, menor ganho para o meu bolso. Então agora eu preciso repensar como é que eu vou fazer isso aí. Peraí, como é que eu vou fazer? Tá? A solução veio numa reestruturação dos departamentos de recursos humanos, tá? Que começaram a agregar, pararam de agregar simplesmente contadores, né? Assistentes sociais e começaram a agregar mais psicólogos, tá? Certo? Não posso falar psicanalistas porque os psicólogos não gostam, certo? Mas tem várias empresas que ao invés de ter um psicólogo, tem um psicanalista e assim por diante. Tá? E aí, essas pessoas foram agregadas para entender o que acontecia, certo? Então, hoje as empresas também têm políticas voltadas para o acompanhamento e para a compreensão, né, de saúde mental. Saúde mental custa caro para o mundo, certo? Mas custa mais caro para você que tem alguém que tem problema de saúde mental dentro da sua família. Tá bom? E aí, eu quero cortar a minha telinha no meio, passar a faca assim, ó. Legal? E separar duas extremidades, tá bom? Tá? Na primeira delas, eu vou dizer para você as pessoas que efetivamente vão ter doenças mentais, tá bom? Ou vão ter problemas de saúde mental. Aquelas pessoas que são patológicas, tá bom? Esquizofrenia, tá? Certo? Por exemplo, né, que é bem comum, né? Os transtornos epiléticos, as doenças epiléticas nas fases de crise ou, né, no período próximo às suas crises, tá? Essas, né? As outras que são patologias que são mais graves, mentais, né, que levam à incapacidade de, muitas vezes, de conviver e, na grande maioria das vezes, de trabalhar, essas estão inseridas na parte patológica da doença mental, tá? Mas a parte que mais cresce no mundo não é essa, a parte que mais cresce no mundo é a comportamental, por incrível que pareça. Por quê? Porque as pessoas... se você começa a entender e começa a acompanhar as mídias, filmes, séries, novelas, tá? Não estou dizendo que a culpa é dessa turma, não. Estou dizendo que, né, existe uma amostragem e uma exposição, tá? Toda a amostragem, toda a exposição, né, sucinta o ser humano, incita o ser humano a tirar as suas conclusões, tá bom? Tá? No meu tempo, que não é tão distante assim, né? Não sou um idosão, certo? Sou um tiozinho, mas não sou um idosão, tá? A gente via uma parte do Jornal Nacional, né? Minha mãe gostava de ver novela enquanto jantava, né? Quando ela jantava com a gente era obrigado a ver novela. E era isso que a gente via na televisão, junto com algum programa humorístico, tá? E as crianças viam filmes, né, que não tinham sexualidade implícita, desenhos, tá? Talvez tão violentos quanto, sim, mas, né, menos incitadores de terrorismo, de guerra, de tiro, de violência explícita, tá? Certo? Tinha as sacanagens que o Tom fazia com o Jerry fazia com o Tom, né?
para quem conhece isso aí, obviamente, né? Certo? O pica-pau querendo levar vantagem em cima de todo mundo e assim por diante. Mas a sensação de violência era menor. Tá? A partir do momento que a televisão cresceu, que o cinema cresceu, que as novelas ganharam uma dimensão maior, tá? Nós deixamos de educar os nossos filhos, tá? Certo? Vou virar para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês. Eu tenho uma biblioteca, tá bom? É só uma parte do que eu já tive na minha vida, tá? Nós fomos educados para se instruir, para ler, para você pensar com outros pensadores, tá bom? Certo? E quando eu estou lá na minha juventude, as pessoas passam a começar a pensar e a reproduzir comportamento que elas estão vendo na tela. Elas querem vestir aquela roupa, elas querem fumar aquele cigarro, elas querem ir para aquele lugar, elas querem comprar aquela bolsa, aquela camiseta, tá? E aí as famílias passam a se comportar de maneira que elas têm que suprir essa vontade ou essa vitrine que é a mídia, e eu começo a ser obrigado a usar camisa de marca, relógio de marca, calça de marca, tênis de marca e assim por diante. E a gente sai muito do que era a essência, do que era ser uma família, e passamos muito a essência do que é competir. Como eu coloquei para vocês agora há pouco, uma das comportas que a gente tem que fechar na vida. Porque se você começa a ficar preocupado em ter, porque é a marca, e aí se você é melhor porque você tem a marca, você precisa parar, fechar essa comporta da inveja e da comparação de algo que é fútil, de algo que é simplesmente um objeto e que não é a expressão nem do teu pensamento, nem do teu humor, nem do teu caráter, nem da tua moral. Você passa a ser visto pelo universo como aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Tá? E isso vira uma complicação que só cresce. Por quê? Porque hoje a nossa mídia diz assim: ganhe R$2.000 em 24 horas. Entre aqui, bote R$1.000 num robô, e você vai criando falsas esperanças nas pessoas, certo? Que vão pegar esses únicos R$1.000 que elas têm para pagar a conta, vão enfiar num robô eletrônico, tá? Para atuar numa bolsa de valores que elas não conhecem, e cada vez que elas perdem, elas têm mais frustração, e elas veem tantas pessoas anunciando, que elas dizem: nossa, não é possível que eu seja tão burro, não consigo fazer. E elas vão tendo não só prejuízos financeiros, mas prejuízos emocionais. Tá? Então, mundialmente, a partir do final dos anos 80, nós começamos a detectar problemas comportamentais baseados em manifestações físicas. Obesidade mórbida, né? Tá? Excesso de hormônios, excesso de esteroides, depressão, tá? Depressão, revolta, né? Distúrbios, déficits de atenção e assim por diante. Tá? E aí também nós começamos a entender mais profundamente, tá? Algumas patologias que são mais graves, como por exemplo o autismo, né? Que é um problema de cognição ou de formação do sistema nervoso central, tá? E começamos a colocar isso e entender que existem várias esferas ou várias gradações, né, desses distúrbios, tá bom? Até entender que tem alguns que têm a sua capacidade de conviver, de aprender, de se manifestar, até aqueles que vivem em estado de isolamento. Vou piorar um pouquinho a nossa conversa, tá bom? Tá. Nesse momento, né? Não gosto de falar de desgraça, mas vamos para esse momento bem idiota da humanidade, né? Onde você está vendo gente atirando em escolas no mundo todo, né? Fazendo extermínio no mundo todo, tá bom? Você acha que isso não é isolamento? Tá bom? Que isso não é um problema de saúde mental?
Eu acho que é um problema de saúde mental a hora que eu vejo pessoas que passam 24 horas por dia assim, ó, segurando um celular na sua mão e estão lá o dia inteiro assim, falando com você, ou assistindo aula, ou trabalhando, e elas têm que estar focadas em algo que é antinatural, tá bom? Ou seja, não é uma manifestação do mundo real. Ah, tem o seu lado bom. Sinto te informar que absolutamente tudo no mundo tem um lado bom. Tem um lado bom? Tem. Você consegue informação, um time agora, eu consigo saber do mundo inteiro, consigo me aproximar na comunicação com as pessoas? Sim, consigo. Desde que eu tenha algo para trocar com as pessoas, certo? Se não vira mecanismo de cobrança, mecanismo de conversa de nada, mecanismo de procurar sexo fácil, de procurar prazeres fáceis, tá? E aí a gente faz o quê? A gente transfere isso, como nós somos muito inteligentes, certo? O que a gente faz? A gente transfere isso para as gerações mais precoces, legal? Em vez de você falar para o teu filho que ele não vai mexer no celular e que ele tem que pegar um brinquedo e que ele tem que aprender a brincar, que ele tem que aprender a se mexer fisicamente, né? Ter coordenação motora, legal? Na hora que ele está enchendo o saco, você faz o quê? Ah, pega aí, ó. Legal? Então você tem bebezinho mexendo no celular. Acho tão lindinho, olha que bonitinho, ele já sabe botar para cima e para baixo. Ele já sabe botar no desenho que ele quer. Se você acha bacana, eu acho péssimo, tá? O canal é meu, eu falo absolutamente o que eu quero. Dentro do meu ponto de vista, eu acho péssimo. Por quê? Porque se você não está conversando, se você não consegue conversar, se você não consegue botar limite, tá? Ah, isso é chato. É chato. É chato, mas é natural. Sinto usar essa expressão para você de novo, que eu acho que você não deve nem saber o que é isso de novo. Então, vou explicar para você. É natural. Beleza? Tá? Você está lá andando, beleza? No meio da selva do Congo, beleza? Tá? Tá lá passeando, porque você quis conhecer o Congo. Legal? E aí, no meio da selva, bota a cara atrás da moita, bota o leão. Legal? Beleza. O que você faz? Você vai lá dar um tapa na cara do leão, você entrega o teu celular para ele e mostra para ele assim, ó, um monte de leões bonitinhos para ele ver. Olha, tem outros leões. Dá uma olhadinha aqui e se distrai. Ou isso é um limite que você não vai ultrapassar porque você tem medo de morrer. É chata essa comparação, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Por quê? Porque se você não tem nenhum controle sobre as relações dos seus filhos, se você não tem como acompanhar o que o teu filho faz na escola, né? Se você não tem como acompanhar o desenvolvimento intelectual dele e entender que a maioria das crianças já tem problemas de comportamento, que o meio está viciado, tá? Então o seu interesse está em outro lugar. Chato eu falar isso para você, mas nós estamos formando seres incapazes de tomar decisões. Nós estamos criando pessoas incapazes de olhar e ver outras pessoas. Por quê? Porque quando eu passo 10, 12 horas por dia fechado, né, numa telinha que tem 4, 5 polegadas ali, e o meu foco de atenção está na telinha aqui, legal? E tudo que eu estou olhando está na telinha, a música que eu quero está na telinha, o desenho que eu quero está na telinha, o filme que eu quero está na telinha, o sexo que eu quero está na telinha. Como é que você não quer criar um alienado se você está alienando? Explica para mim. Porque o mundo está alienando, né? Que a hora que pessoas que estão na mesma sala se comunicam por mensagem de WhatsApp, significa que todos nós temos problema de saúde mental. Simples assim. É simples assim. Porque se você está olhando para uma pessoa e você não consegue conversar com ela, você não consegue perguntar para ela, você precisa digitar. Isso na minha cabeça chama dependência.
E essa dependência, do meu ponto de vista, é comportamental. Ela chama distração. Nós nos acostumamos a nos distrair. Tá bom? Nós paramos de viver. Por isso que a gente tem um crescimento exponencial no mundo de pessoas que precisam da droga, tá? Ilícita. Quanto mais forte, melhor. Quanto mais o risco de morrer, melhor. Tá? Quanto maior o estado de êxtase e de perda de consciência, melhor. As pessoas precisam do cigarro, as pessoas precisam dessa desgraça desse emissor de vapor aí, esse pod, sei lá como é que chama isso, esse cigarro eletrônico, tá? Legal? As pessoas precisam do distúrbio do álcool, as pessoas precisam de sexo fácil, as pessoas precisam achar que elas estão levando vantagem, que elas estão enganando as outras pessoas, elas precisam falar de um dinheiro que elas não ganham, e elas fazem tudo isso no aparelhinho que está na mão. Então nós criamos alienados. A hora que a gente não consegue conversar, mas se eu conversar eu vou brigar. Natural. A gente brigar, a gente discordar, a gente pensar num caminho. Não estou falando de obrigar ninguém, mas se eu penso um caminho, eu tenho que dar o meu argumento para o meu filho sobre o caminho que eu penso que ele pode seguir, e ele tem que me dar o argumento dele. Legal? O problema é que a hora que o teu filho quebra a cara, legal? O que você faz? Eu avisei. Agora ele resolve. Legal? Então eu vou explicar para vocês. Tá? Quanto mais, o mundo tem uma expectativa de vida que é cada vez maior, cada vez mais larga a vida, cada vez mais comprida, tá bom? Isso é mundial. Por quê? Porque a gente está exposto a menos risco, né? Embora a nossa alimentação seja pior, os nossos métodos de cuidado melhoraram, tá? Então a gente consegue manter as pessoas vivas mais tempo. Eu esperaria, e continuo esperando, que eu vá envelhecendo, tá bom? Consiga jogar a minha bola, consiga ler o meu livro, consiga me comunicar com a minha mulher, com meus filhos, com meus amigos, que eu continue estudando, que eu continue trabalhando, tá bom? Certo? Mas a gente cria gente para ficar sozinha. Por quê? Porque não é meu problema. Ficou velho. É minha mãe. Bota na clínica. É meu pai. Bota na clínica. Legal? Tem gente que tem que ir para a clínica? Tem gente que tem que ir para a clínica. Quem que tem que ir para a clínica? Aquelas pessoas que passaram a vida toda sem trocar com ninguém, sem se comunicar com ninguém, né? Sem ter um convívio amoroso de troca. E quando eu falo de troca, papais, mamães, filhinhos, beleza? Vovós e vovós. Você precisa entender assim, só ganhar dinheiro e só pagar conta não é troca. Legal? Por quê? Legal? Você pode mostrar uma nota de $100 para um bebezinho, beleza? Tá? Você mostra a mãe dele e uma nota de $100. Mostrando. Se você não ensinar ele o valor de $100, ele quer a mãe dele. Tá bom? E quem disse isso, e quem diz isso não sou eu. São todos os pesquisadores do mundo que pesquisam sobre bem-estar. Por quê? Porque as pesquisas sobre bem-estar dizem o seguinte, tá? O que você prefere? Né? O que você mais quer na vida? Tá? Aí você quer aficionados assim, ganhar mais na Mega Sena, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário, eu não quero fazer nada na vida. Sinto te dizer, mas você é minoria esmagadora. Tá? 95% das pessoas quer felicidade, amor, paz de espírito. Minha mulher não gosta que eu xingue, mas eu vou xingar. Porra, vocês precisam entender aí, legal? Felicidade, amor, paz de espírito. Porra de novo. Pô, vocês não entenderam que isso aqui é subjetivo, cara. Não é objetivo. Não é uma Ferrari. Não é uma mansão de 30 quartos. Beleza? Não é uma casa de frente para o mar do Caribe. Não é uma bolsa da Louis Vuitton. Não é. As pessoas querem isso aqui. Legal? Paz de espírito, felicidade, amor.
É isso que elas querem. É isso que elas respondem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a bolsa da Louis Vuitton dura quanto? Mesmo tempo que dura o teu iPhone. Tá? Por isso que lança um modelo por ano. Por quê? Porque fica obsoleto. Mas você diz assim, ficou obsoleto, mas parou de funcionar? Não, o que parou de funcionar foi o teu cérebro. Tá? Foi o teu cérebro. Por quê? Porque o teu comportamento é medíocre e você, ao invés de pensar em alguma coisa boa para fazer, você precisa querer outro iPhone. Você precisa atualizar a tecnologia. Parabéns para você. Eu sou radicalmente contra. Certo? Eu acho que a tecnologia que eu tenho que atualizar é, né, as necessidades da minha família. Beleza? O quanto de suprimento emocional, de respeito, de cuidado, de atenção, do meu tempo, de dedicação, de compreensão, eu posso distribuir para as pessoas que eu amo. Legal? Obviamente, entendendo que várias das pessoas que eu amo pensam como vocês. Elas não querem esse contato, elas não querem essa proximidade, elas querem liberdade, eu quero estar sozinho no mundo. Concordo com isso também, sinto muito. Mas aí eu vou dar para você o outro lado dessa conversa bem idiota. Legal? Você quer liberdade até o ponto que você tem problema. Até o ponto que você não consegue resolver. Aí a hora que você está cheio de problema, aí você quer proximidade. Aí você quer contato, aí você quer respeito, aí você quer amor, aí você quer atenção. E é assim que o mundo está ficando doente, que nós deixamos de ter contato. Tá bom? Nós deixamos de ter contato. Por quê? Porque a gente está preocupado com a estética. Né? Eu preciso tirar as minhas rugas, preciso pintar meu cabelo, preciso botar uma franja. Legal? Eu preciso aparentar ser quem eu não sou. A gente não fica contente com quem a gente é. Eu preciso emagrecer, preciso botar peito, preciso botar bunda, preciso fazer lipoaspiração, preciso que uma calça, né, 40 entre na minha bunda 46. Legal? Eu quero crescer meu peito, eu quero diminuir meu peito, eu quero arrebitar o meu nariz, eu quero mudar o nariz, eu quero botar botox. E quando é que eu quero botar felicidade? Quando é que eu quero botar paz de espírito? Quando é que eu quero fazer enfrentamento dos meus conflitos. Legal? Live sobre saúde mental. Olha só. Isso tudo é conflito. Conflito da minha personalidade. Problema de saúde mental. Quando eu olho no espelho e eu preciso ser algo diferente, alguém diferente, porque eu nunca estou satisfeito nem com a minha aparência, eu acho que se eu botar mais bunda, mais peito, eu vou ficar mais feliz, as pessoas vão me amar mais. Tá? Quando eu não ouço isso, eu ouço a maioria dos medíocres que dizem assim, opa, mas não é para as pessoas, é para mim, porque eu estou em primeiro lugar na minha vida, entendeu? Meu autorrespeito. Legal? E aí, essas pessoas que têm esse autorrespeito não conseguem levar um relacionamento adiante, tem filhos problemáticos, tem filhos que matam os outros, tem filhos que atropelam os outros, que eles têm dinheiro, eu posso fazer. Eu posso pagar para resolver os problemas. Problemas não se resolvem com dinheiro. Tem problemas que são factíveis, né? Que fazem parte da estrutura da vida e que você resolve com dinheiro. Legal. Isso é altamente lógico. Concordo 300% nisso. Legal? Mas um cara que é criador de problema sistemático financeiro, você não resolve. Porque você acabou de ir lá e tapar o buraco dele. Ele faz outro. O que eu vejo de pessoas todos os dias que falam para mim que não tem dinheiro para absolutamente nada, legal? Mas tiram fotos diárias, beleza? Com um copo na mão, né? Com uma outra calça, trocou de carro, tá fazendo uma viagem. Se você não consegue nem ter noção se você tem dinheiro ou se você não tem, legal? Do que é mais importante e do que não é, o que você está criando? Problema de saúde mental. Estamos perdendo a noção da realidade. Legal? Porque o mundo virtual é tão interessante. Legal? Se eu quiser agora, eu entro aqui, ó, subo a minha tela aqui. Legal? Clico lá
no Xvideos, vou ver um monte de mulher lá, de homem, do que você quiser, jacaré, elefante, fazendo sexo lá. Legal? Consigo chamar uma garota para sair, 2 homens para sair, um elefante para sair. Tá aí, ó, no alcance do teu dedo. Mas essa insatisfação você vai suprir? Você vai tapar esse buraco? Você vai? Você vai? Você vai realmente sentir amor? Você vai se sentir importante? Que vocês têm que saber. A gente tem que ter aquela sensação de quem realmente nos ama e de quem realmente se importa com a gente. Por que você acha que as pessoas atualmente mudam tão rapidamente de fé? Quando eu digo de fé, é de religião. Elas mudam de templo. Não falou o que eu quero ouvir, eu não tive o resultado que eu queria, vou mudar, porque essa igreja não é boa. Eu preciso de uma igreja que me faça ganhar dinheiro. Legal? É isso que a gente pede, tá? Começa a prestar atenção aí, no que você pede, no que você agradece. Porque se você começasse a valorizar mais a vida, legal? Você conseguiria chegar na frente das pessoas, tá? Aquelas pessoas que se importam com você, e a gente podia tentar começar a resolver o problema junto. Você me fala onde dói, você me fala como dói, legal? Você me fala como você está sofrendo, por que você está sofrendo, né? Aí a gente vai tentar conversar dentro do mundo real, do que é factível, do que é possível, e a gente vai começar a se ajudar. E aí eu vou entender que você precisa de um pouquinho mais de atenção. Bem bacana isso aí, quando acontece. Mas quando as pessoas vêm procurar a gente, né, no consultório, liga, marca consulta, uma grande parte das consultas é a primeira consulta. Legal? A pessoa quer comprar um Audi, legal? Mas ela não quer pagar R$300 de consulta. Né? Ela paga R$300 num shampoo, mas ela não paga R$300 numa consulta para ela ter sanidade mental. Não paga. Legal? Porque a hora que você explica para ela o problema, qual é que aquelas pessoas respondem para você? Ah, tá, então tá, isso aí eu consigo resolver. E, infelizmente, vocês não conseguem resolver. Tá bom? Não é porque vocês não têm capacidade. Porque o que está errado é a maneira como vocês conduzem a vida. Enquanto vocês não entenderem que a maneira da condução está errada, né? Que a prioridade de vocês está no lugar errado, né? E que a falta de respeito que vocês têm pela vida é enorme, vocês não vão deixar de ser deprimidos. Ah, mas eu faço tudo para todo mundo. Suicida também. Legal? Por quê? Porque se eu não posso conversar com meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, o que está de errado, porque eles vão se sentir ofendidos, legal? E eu vou ser o poço de reclamação da vida deles, legal? Eles não estão nem resolvendo a vida deles e estão entupindo a minha. E aí eu deixei de ser uma pessoa, virei uma lata de lixo. E quanto mais lata de lixo eu me permito ser, mais suicida eu sou. Legal? Que é isso que um grande cantor pensa, isso que um grande um astro do rock pensa, um grande atleta pensa. Tá? Não pensa você que é diferente, por isso que esses caras se matam tanto. Por isso que eles pegam uma Ferrari, compram lá e enterram ela no poste. Legal? Por quê? Porque quando eles eram nada na vida, não tinha esse bando de gente babando. E aí ninguém é burro, e aí você entende que as pessoas estão do teu lado porque você tem grana. Você pode dar uma festa, você pode me deixar andar no teu carrão, legal? Você pode me dar uma camisa legal, você pode me dar um relógio de presente, um colar de diamante. Isso aí não é felicidade, sinto muito. Isso aí não é conforto, sinto muito. Isso aí não é paz de espírito. Isso aí não é respeito. Isso aí não é humanidade. Não é. Não é. Faz parte do mundo? Faz. Legal? Você não queria ter um carro legal? Eu acho legal ter um carro legal. Nossa, você não acha legal ter uma casa legal? Acho. Mas uma casa legal, não pode custar a minha vida. Uma casa legal não pode custar a possibilidade que os meus filhos têm de escolha. Uma casa legal, usar um relógio legal, não pode custar
o relacionamento que eu tenho com a minha mulher. Não pode. A necessidade de eu ganhar dinheiro não pode me tirar de casa a ponto de eu não ter a mínima ideia do que acontece na minha vida e ser exclusivamente um pagador de contas. Entendeu? Ah, mas lá atrás era assim. Era assim mesmo, na década de 70 era assim, na década de 60 assim, na década de 40 era assim. Só que o que acontecia? Você já conhecia isso na tua primeira infância, ô tonto. Baixa a tua orelhinha aí que você não entendeu qual é o processo. Tá? Na década de 60, 40, 50, 70, você sabia que teu pai não ia voltar para casa. Opa! Ele não era uma figura da família, só no domingo. Só na hora de mostrar lá na igreja que ele era pai, só em festa. Ele não volta para casa, ele é o cara que sai de manhã para trabalhar, beleza? Tá? Quando ele volta, ele é intocável, ele não faz parte da família. É o cara que só dava porrada, é o cara que só cobrava, que cuspia e botava todo mundo para baixo. Opa! Então ele não fazia parte do contexto. Legal? Resolvia o quê? A mãe com os filhos. Né? A mãe, os filhos e os avós. Não fazia parte. Opa! Tá? Tanto que hoje, o que a gente está fazendo hoje? A gente entrou nas causas legais a figura do abandono emocional. Tá? Então o cara tá lá, ele mora na mesma casa que você, ele paga as tuas contas, beleza? Mas ele não te reconhece, ele não tá lá para te amar, ele não tá lá para olhar para tua cara. Legal? Ele simplesmente paga a conta. Ele não te dá conforto, não te dá carinho, não te dá um abraço, não te dá um beijo, não pergunta como é que você tá. Ele quer um resultado, ele quer repercussão na vida, ele quer sucesso. Opa! Certo? Então eu preciso dizer para vocês que a grande maioria dos problemas de saúde mental da atualidade são comportamentais. Certo? E quando eu digo comportamentais, significa que aquela pessoa que não consegue dormir, precisa procurar uma terapia alternativa, precisa fazer meditação, precisa ser acolhida emocionalmente, tá? Legal? Precisa comer direito, precisa ter gente que se preocupe com ela e ela tem essa noção, precisa fazer troca. Né? Não adianta você dar para ela 2 Lexotan. Né? Tem umas musiquinhas legais que tem agora. Entendeu? Onde o pessoal fala, Lexotan como se fosse assim. Que bonitinho que é eu tomar. É outra droga, gente. É outra droga. Tá? É outro supressor da tua consciência. E a gente só evolui pela nossa consciência. A gente não evolui pela nossa inconsciência. Tá? Então, se você quer começar a entender saúde mental, você precisa começar a ver gente. Você precisa começar a olhar para as pessoas e achar a humanidade dentro das pessoas. A gente precisa desenvolver respeito, humanidade, cuidado, carinho, atenção. Né? Não é essa atenção que você só me pede as coisas e eu vou lá e eu te dou aquilo que você quer. Não, atenção não é isso. Atenção é você ouvir, atenção é você entender quais são os problemas, atenção é você ser presente. Tá? Ser presente não é estar no sofá vendo futebol e a família toda está no outro canto e todo mundo com o celular na mão. Isso não é presença. Tá? E a gente precisa parar com um dos outros grandes males da universidade, da humanidade, que a gente diz assim, né? Eu digo para as pessoas assim, uma presença é infinitamente melhor do que presente. Nós temos hábito de dar o presente, certo? Mas que adianta eu dar para o meu filho um presente que o avô deu para ele, ou que a avó deu para ele, e eles não se falam. Ah, mas o teu filho tem que ligar para a vovó. O teu filho tem que ligar para o vovô. E o vovô não tem que ligar para o filho? Não tem que ligar para o neto? Não tem? É isso que as pessoas querem, por isso que vira problema de saúde mental. Porque dentro da cabeça das pessoas, os relacionamentos são de mão única. Né? Certo? E aí não é relacionamento. Tá? Relacionamento de mão única é aquele onde eu digo assim, vem até mim. Só você vem até mim. Tá?
Quando você vier até mim, aí eu te recebo, aí eu vou ver se eu tenho tempo para... Eu sou muito ocupado, tá? Isso não é relacionamento. Relacionamento é quando a gente faz troca, tá? Troca boa e até troca ruim, né? Minha mulher não vai gostar de novo. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar religiões, né? Isso eu ouvi de um padre franciscano que disse para mim, né? Eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, 1972, tá? Na igreja da Consolação, tá? E o padre disse assim para mim, meu filho, né? Você que gosta de vir aqui, ouvir a gente cantar, gosta de ouvir a missa, tá? Você precisa entender uma coisa. 90% de quem vem aqui, vem por obrigação. Então aprende na sua vida a coisa mais simples, né? Deus vai gostar muito, né? Se você mandar alguém a merda com toda a energia do seu coração, que é muito mais bonito que você dizer assim, do que você dizer, bom dia, irmão. Ele usou exatamente essa expressão. As pessoas que falam aqui falam, bom dia, irmão, que Deus te abençoe. Tá? Mas você olha para a cara delas, elas estão com ódio, elas estão com raiva, legal? Elas querem matar alguém, elas querem que todo mundo se ferre. E fala, eu vejo isso todo dia. Então, para Deus, você fazer essa cara de bonzinho, não vai resolver nada. Deus vai te ouvir o dia que você mandar alguém para merda com a noção de toda a tua emoção, com a força de todo o teu coração, quando for verdade, né? E Deus vai adorar quando você disser que você ama alguém da mesma maneira, com toda a força do teu coração. Aí vai ser verdadeiro, porque o que vai nos curar, o que vai nos ajudar é verdade, tá? Então, se você enfrenta problemas de saúde mental, você precisa começar a buscar a verdade. Verdade não é o que você quer ouvir. Verdade é a investigação de como você se manifesta no mundo. Verdade não é no momento que você está afim de conversar. Verdade, ela é diária. Verdade é um mecanismo de troca diária que movimenta a tua consciência. Por quê? Porque se eu não falar a verdade, eu não posso corrigir. Se eu não falar a verdade, eu não posso curar. Se eu não falar a verdade, eu não tenho como encontrar ajuda. É simples isso. Tá? Porque enquanto eu só tenho insatisfações, beleza. Insatisfação você não está trocando com ninguém. É só você com insatisfação, é a arte de você rejeitar. É o contrário, você não está aproximando, certo? Porque você está esperando a vida ficar do jeito que você acha que é hoje. Ah, porque hoje eu quero assim, ó. Não veio hoje, amanhã eu quero de outro jeito. Isso aí chama arte da insatisfação, cara. Isso aí não aproxima ninguém. É só... Nem você de você. Tá? Porque quando eu sou eternamente insatisfeito, eu não sei o que eu vou agradecer no meu dia. E aí não adianta eu dizer assim, ah, eu amo tanto a minha filha, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha mulher, mas nunca estou do lado deles. Ou nunca consigo ter uma conversa com eles, onde a gente estabeleça limites e respeito. Se eu não consigo fazer isso, eu estou conversando? Não estou. Se eu não consigo fazer isso, eu estou convivendo? Não estou. Ah, mas ele vai ficar com raiva de mim. Faz parte da vida. Do mesmo jeito que você fica com raiva quando você ouve alguma coisa que te é desagradável, né? Quando você ouve uma crítica por aquilo que você fez com a melhor intenção do mundo, faz parte da vida também. Tá? Aliás, eu digo isso em dezenas de lives que eu já fiz. Legal? Você pode ter a melhor intenção do mundo, fazer o seu melhor. Diz o livro que foi o que Jesus fez. Legal? Para alguns foi ótimo, para outros um lixo. Mata esse cara aí. Ele está incomodando, ele está enchendo meu saco. Aí você precisa entender. Você não vai ser unanimidade. Porque a vida não tem unanimidade. Não tem. Sinto muito, não tem. Tá? E vou reforçar aquilo que eu venho falando nas minhas 15 ou 20 últimas lives. Tá? Pega junto com aquele demônio que você guardou na gaveta, legal?
pega a outra face dele, que é o teu ego, e bota na gaveta junto, tá? Então deixa de ser melindrado com o universo, porque nem tudo é sobre você, tá? As pessoas não estão te agredindo, as pessoas não estão todas falando de você, nem todo mundo te odeia, legal? Quanto mais força você faz para ser odiado, mais odiado você vai ser, tá? Legal? As pessoas, nem todo mundo te odeia, legal? Por quê? Porque tem bilhões de pessoas que nem te conhecem, não sabem nem quem você é, não sabem, legal? Se você tem 1 milhão de pessoas que te odeiam, você tem mais de 8, quase 9 bilhões de oportunidades para achar gente que te ama e te respeita. É assim que funciona, tá? Então aprenda que o universo não é sobre você. Pega o teu ego e enfia na gaveta. O universo foi feito para ser compartilhado. A vida foi feita para ser compartilhada, tá? Então deixa de ser melindrado. Deixa de achar que tudo te ofende, tudo te magoa, tudo é muito pessoal. Não é. Legal? Pessoas que têm comportamento distorcido, com ou sem problema de saúde mental, têm comportamento distorcido. Não é com você, é que na vida delas. Pessoa que vive com respeito pode até ter problema de saúde mental. Mas gente que está acostumada a respeitar, gente que está acostumada a prestar atenção, gente que está acostumada a se importar com as pessoas, vai continuar fazendo isso, com ou sem doença, tá? Então, respeitem-se. Legal? Tá? E aí vou dar para vocês a indicação que dão todas essas campanhas do mundo, tá? Não deixe os problemas de saúde mental crescerem. Procure ajuda. Se você não consegue conversar, procure ajuda. Se você tem pensamentos de suicidas, se você tem o desejo de se isolar, estar sozinho, se você tem pensamentos ruins, procure ajuda. Tá bom? Certo? Tá? Se você estiver nesse canal, precisar de ajuda, o telefone está embaixo. Legal? O e-mail está logo em cima. Procure ajuda. Tá bom? Grande beijo para todos vocês. Espero que vocês realmente procurem ajuda, que vocês comecem a compreender humanidade como humanidade, tá? Certo? E distúrbios de caráter não são problemas de saúde mental, são problemas de caráter, tá? Problemas de respeito não são problemas de saúde mental, são problemas de falta de respeito. Cada coisa na sua gavetinha, tá bom? Né? Adoro isso aí. Legal? Você bota a informação certa na gaveta certa. Legal? Portanto, guarda o teu ego dentro da gaveta, enxerga que tem mais gente no mundo e escreve numa gaveta que é só o demônio, bota ele lá, não deixa ele sair, deixa ele lá. Legal? Grande beijo, gente. Vejo vocês, certo? Verei vocês na quarta-feira, no outro canal, né? Falando para vocês sobre como eu consigo correr atrás daquilo que eu desejo na vida, tá bom? Certo? Ainda que eu ache que o tempo tá errado, mas como é que a gente faz isso? Tá bom? Grande beijo, gente. Até mais. Muito obrigado pela audiência.